Depois de um período mais moderado, o presidente Jair Bolsonaro volta a adotar um discurso, digamos, mais duro, com ataques à imprensa, desafetos políticos, como o ex-ministro Mandetta. A mudança de postura acontece depois de notícias positivas nas pesquisas de avaliação de seu governo, de vitórias, seja no Congresso, seja no Judiciário. E com este assunto começa agora o grande debate de hoje. Participam comigo os advogados Tiago Anastácio e Gisele Soares. Gisele e Tiago, bom dia para vocês. Bom dia. A moderação do discurso de Bolsonaro foi apenas uma tática para atravessar um momento de turbulência política? Queria ouvi-la primeiro, Gisele. Bom dia. Bom dia. O presidente foi eleito por 57 milhões de eleitores, mas ele é presidente de todo um país. E nessa medida é preciso que o presidente atenda aos anseios de toda a sociedade e um desses anseios é justamente que ele consiga melhorar a sua comunicação. O presidente muitas vezes é bastante impetuoso, muitas vezes beligerante, é conhecido e sempre fez uma campanha em que era muito espontâneo nas suas falas, mas o presidente precisa sim melhorar a sua comunicação para que ele consiga passar as mensagens, passar as informações de forma a não violar nenhum meio de comunicação, a não fazer esses ataques, a não falar dessa forma que é realmente repreensível. Não havia necessidade, nesse discurso de ontem, da forma jocosa como ele falou, ele poderia ter passado essa mensagem, falava, inclusive para médicos, falava de um tema extremamente importante, que é justamente a politização dos medicamentos, dos tratamentos. Nós enfrentamos no Brasil, seguimos enfrentando uma pandemia e é muito importante que se dê o devido valor e a devida importância aos médicos, a todos aqueles que atuam na área da saúde, porque eles estão no fronte do combate à doença. Agora, inclusive, são os nossos voluntários que estão tomando as vacinas, que se voluntariaram a fazer essa experiência para que, então, essas vacinas sejam seguras, para que sejam aplicadas a toda a população. Notícias recentes, inclusive, de reinfecções reforçam ainda mais a necessidade de uma vacina como única forma, até o momento, forma segura de combate ao coronavírus. Então, o presidente ganhou recentemente um ministro da comunicação, que inclusive ontem tentou acalmar os ânimos, mas é necessário sim que o presidente melhore a sua forma de se comunicar. Tiago, sua introdução. Bom dia, Rafael. Bom dia, Gisele. Eu concordo plenamente com a Gisele. Eu tendo a discordar apenas e exclusivamente sobre os motivos pelos quais o presidente Jair Bolsonaro é assim. O presidente Jair Bolsonaro, ele se comunica mal porque, ao revelar-se, ele apenas coloca para fora aquilo que há dentro dele. O rancor, o ódio, principalmente o ódio com a imprensa, em razão do que acontece com ele desde os anos 80, quando uma grande revista indicou, anunciou e levou a público que ele seria um informante dentro do Exército Brasileiro sobre uma série de subversões pretendidas lá. É dali que nasce o ódio do presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, com a imprensa. E eu vejo, quando ele se manifesta assim, chamando a imprensa de bundona, colocando que iria quebrar a cara de um jornalista, todos esses que são fatos deploráveis, principalmente porque ele serve de exemplo. E aí, Gisele, me parece que não é o exemplo só para os 57 milhões de eleitores dele, nem para os 140 milhões de eleitores brasileiros, nem para os 210 milhões de habitantes que o Brasil tem. Me parece que ele é um mau exemplo para o jovem, para a criança. Isso afeta, inclusive, diretamente o comportamento das pessoas. Como nós temos visto cada vez mais as polícias militares agressivas, como temos visto cada vez mais uma preocupação que você acertadamente sempre coloca aqui sobre a violência doméstica. Aquilo que é marcial, ou seja, que vem de Marte, o deus da guerra, aquilo que vem a partir do confronto, nunca é positivo para uma sociedade sadia. Agora, o presidente Jair Bolsonaro apenas revela aquilo que ele tem dentro de si,
e aquilo que ele é, um cultor das armas, um cultor do ataque, um cultor da ofensa, um cultor de páginas absurdamente infelizes da nossa história, que infelizmente vai se revelando assim. E sem contar a desinformação, de vir a público, numa grande coletiva de imprensa, e indicar o que indicou. O ministro Pazuello mesmo, que eu respeito e você concorda com a gestão no Ministério, ou seja, dois temos respeito, mas divergências políticas, ele mesmo, o ministro Pazuello, afirmou que não é dos protocolos do Ministério da Saúde a hidroxicloroquina, ou seja, o presidente vai a público, diz que é, enquanto o governo dele afirma que não é, quando para órgãos oficiais. Ou seja, é uma grande brincadeira, né? É uma pena que isso esteja acontecendo num momento tão triste da história humana. Triste pelo fato concreto, né? Mas talvez bonita a longo prazo, porque nós estamos nos unindo, estamos tentando melhorar como povo, como raça e principalmente dentro da cidadania. Gisele? Pois é, Tiago, discurso de ódio é realmente reprovável, mas nós temos que ser justos e temos que fazer críticas a todos aqueles que fizeram discursos infelizes. O presidente tem essa característica, ele fala bastante, ele sempre teve essa característica, mas infelizmente nós tivemos outros episódios recentes de pessoas que também têm grande influência na sociedade brasileira e que também foram muito infelizes na sua comunicação e nos seus comentários. Nós tivemos, por exemplo, o próprio ex-presidente Lula, que saudou a natureza porque trouxe o coronavírus e assim faria daqueles cegos que defendem as privatizações pessoas que enxergariam a importância do Estado. Nós tivemos também, infelizmente, uma série de jornalistas que já fizeram brincadeiras, que já fizeram artigos, alguns, inclusive, que perderam os seus empregos por conta de excessos cometidos, que também desejaram a morte do presidente, a dizimação da família, o enforcamento pelas tripas, enfim. Há uma série de jornalistas que também foram infelizes neste excesso de liberdade de expressão. Então, estamos num momento, e acho que vale o debate, para que se faça uma crítica geral à comunicação, porque a boa política, ela precisa ser praticada no Brasil. Há uma intenção, ao meu ver clara, para você nem tanto, de que este governo federal formou o seu ministério, formou as suas secretarias e que trouxe justamente essa vontade de melhorar o país, essa vontade de servir as pessoas, e é importante que se faça uma boa comunicação. Então, todos precisam parar de cometer esses excessos. Nós falamos muito, todos os dias quase, em ataques. Essa é uma palavra muito forte, é uma palavra que denota muita violência. E é uma palavra que não combina com um país que quer progredir. Não combina, principalmente, com um país, com um mundo que vive um momento de enfrentamento da pandemia. Então, precisamos todos olhar, melhorar a comunicação e exercer essa nossa grande liberdade de expressão com mais critério, com mais parcimônia. Agora, Tiago, foi calculado esse período de paz e amor do presidente da República na sua avaliação? Foi um cálculo político e ele acabou perdendo o controle, digamos assim, a partir do domingo, quando foi perguntado sobre a questão dos cheques na conta da primeira-dama? Então, Rafael, nós brasileiros temos uma cultura, e ela é muito latina também, de sermos e vivermos de um binarismo. Uma coisa ser uma coisa ou ser outra necessariamente. Existe, nesse caso, muitas variantes. Não é só a questão dos cheques de Queiroz, miliciano, fraudador de dinheiros na Assembleia Legislativa na conta da Michele Bolsonaro, que o presidente da República já disse que foi ele que mandou depositar na conta de Michele Bolsonaro, coisa que pode gerar uma série de implicações penais muito sérias, mas aí dentro do devido processo legal. Podemos fazer a crítica política, mas a justiça deve analisar dentro desses critérios e não o Ministério Público propositadamente perder prazos, como aconteceu no Rio de Janeiro, que é gravíssimo. Fato gravíssimo. Uma suspeita vinda de dentro do Ministério Público que uma procuradora de justiça propositadamente perdeu um prazo no caso Flávio Bolsonaro. Agora, nós precisamos também entender outras coisas que acontecem. Não é só Michele Bolsonaro. Há também, e vejam que coincidência, uma coincidência temporal, em lapsos de semana,
que Jair Bolsonaro, e já coloquei aqui várias vezes esse argumento, que Jair Bolsonaro silenciou quando Fabrício Queiroz foi preso. E agora, novamente, vem a público com esse seu cabedal de más palavras, de más intenções, de absoluta dissonância entre o que é intenção e gesto, como eu colocava Chico e Rui Guerra lá atrás, quando Gilmar Mendes coloca Fabrício Queiroz e a esposa em prisão domiciliar. Ou seja, há uma congruência também de tempo e, muito possivelmente, um dos motivos da saída desse silêncio é sim a decisão do Supremo Tribunal Federal, que é uma absurda decisão sobre o aspecto de não ter sido para todos que estavam na situação de Queiroz, porque a decisão é correta. Vamos deixar isso muito claro. Só que não é para todos que eles dão, só para alguns. E também o caso da esposa dele, que não tem nada a ver a soltura dele em razão da Covid, da possibilidade de Covid, com a esposa dele. Então, me parece que são vários os fatores e Gisele está certíssima. Tanto que batemos aqui, Gisele, já te passo a palavra, querida, só para concluir. Sem problema. Batemos aqui falando do mau gosto do artigo do Hélio Schwartzman, muito mau gosto, e péssimo gosto a manifestação do ex-presidente Lula. Aqui nós estamos sempre debatendo assim, aqui, sem paixões políticas. Mas que é grave, sem dúvida nenhuma. Assim como é grave a Polícia Federal ter chamado o Hélio Schwartzman para depor. Porque não é crime. Mau gosto ainda não é crime. Se fosse, aí o Bolsonaro já tinha tomado o impeachment desde o 1º de janeiro. Né? Então, convenhamos. Meus medos são esses. Polícia Federal chamando cidadão para depor em razão de não crime. Isso é abuso de autoridade. Creio que os tribunais em breve vão rechaçar isso daí, até porque ele deve ter grandes advogados o auxiliando. Até imagino quem seja. Gisele, eu reforço a pergunta para você. Esse período, se é que existiu, né, de paz e amor ou mais calmo do presidente de 2 meses aí, foi interrompido por causa do domingo, por causa desse assunto que parece o incomodar a respeito do depósito desses cheques do Queiroz na conta da primeira-dama? Pois é, o presidente teve uma reação muito explosiva no domingo e o Thiago bem falava que somos seres humanos, temos dias bons, dias ruins, momentos bons, momentos ruins, e ele teve ali uma explosão por conta disso, talvez por estarem falando da sua esposa e também porque há sempre uma tentativa de vinculação de situações relativas aos seus filhos com ele, enquanto que não há essa ligação direta. Filhos do presidente ocupam cargos públicos, foram eleitos, vereador, deputado estadual e senador. Tem, então, essas questões e tem envolvimentos. Esses envolvimentos estão em fase de apuração. Essas apurações precisam ser feitas, esses fatos precisam ser revelados, provas serão trazidas, será dada a oportunidade a eles, se o caso, de apresentarem as suas defesas, mas isso não tira o presidente da República da sua função de presidente da República e que precisa conduzir o país nessa pandemia para fazermos essa travessia e para também atender às suas promessas de campanha. Quero justamente trazer essa bandeira da economia liberal, trazer o progresso para o país, a infraestrutura, melhorar as condições de agricultura, meio ambiente, enfim. Então, o presidente teve uma reação explosiva, uma reação absolutamente reprovável naquele momento, mas dentro de toda essa situação, e ele sofre realmente uma grande oposição, tanto dos partidos políticos, sofre também muitas perguntas o tempo todo. Isso é papel do jornalismo, de fazer as perguntas, de investigar. Então, não se pode perder a paciência ou se irritar com isso, mas há dias, então, em que realmente nós já nos vimos tendo reações que depois nos arrependemos porque foram excessivas e acho que esse foi o caso ali em que houve essa pergunta. Com relação aos cheques, é preciso que esses cheques sejam apurados, que se faça uma verificação. O valor, se for diluído em meses do ano por todo esse período que são investigados, dá mais ou menos aí R$1.000 por mês. Então, é um valor bastante baixo, mas que precisa também ser investigado. Essa investigação da Alerj, mais uma vez eu ressalto, Thiago, é importante que
todos aqueles investigados sejam devidamente, os valores sejam apurados, porque o do Queiroz é 1 milhão e pouco, mas os valores começam lá em 50 milhões e envolvem uma gama de pessoas assustadora, quer dizer, são 74 pessoas sendo investigadas. É que, Gisele, nesse aspecto é muito interessante. Só um bate-bola aqui, desculpa até te interromper, querida. Pois não. A questão aí é o seguinte, é o Flávio Bolsonaro comprando apartamento com dinheiro vivo. A loja de chocolate que não tem variação de dinheiros na época da Páscoa. Veja a inteligência desse povo. A ex-mulher de Bolsonaro que comprou também imóveis em dinheiro vivo, sem lastro. É aquela história, eu não consigo ver o fogo, mas tá uma fumaçaiada aí de coisa suja, tá uma fumaçaiada do tamanho do mundo. Pois né? Agora, o presidente tem, me parece que aí não é questão de defesa, me parece uma questão de moral e ética públicas, que o presidente venha e explique, fora dos autos. Né? Nós poderíamos nos defender apenas nos autos. Nós não teríamos a obrigação de nos manifestarmos para a nação, explicando. Ele me parece que tem. Me parece muito importante. Por quê? Convenhamos, Fabrício Queiroz estava preso preventivamente por desvios de verba em gabinete, por associação criminosa, por lavagem de dinheiro, aparecem cheques na conta da primeira-dama, e o presidente da República, ao invés de explicar a ameaça. E aí não me parece que é só explosão, Gisele, porque ele repete a ofensa à imprensa no dia seguinte. É uma questão mesmo de caráter. Ele chamou, até o Datena, né, falou que o bundão é ele, né, atacando a imprensa como se a imprensa fosse feita de bundões. A imprensa é livre exatamente para contestação, para fazer as perguntas que incomodam. Não fosse assim, a imprensa teria um papel de marketing para os governos. Pois são dois papéis importantes. Só voltando para a questão do Queiroz, eu só queria discordar de você. Eu não acho que este silêncio, essa oscilação entre uma comunicação mais veemente e uma comunicação mais contida tem essa relação direta com o Queiroz, como você bem coloca. Acho que talvez haja uma coincidência temporal, mas não acho que seja isso. Acho que realmente há uma intenção e uma vontade do presidente de realmente melhorar a sua comunicação. Ele, inclusive, quando instituiu o Ministério da Comunicação, e trouxe e justificou mais um ministro, foi justamente para tentar melhorar a sua forma de se comunicar. Se a gente reparar desde o começo, se nós analisarmos desde o começo da gestão até agora, houve sim uma melhora. Acontece que é uma característica do presidente, ele é impetuoso, ele fala bastante, ele coloca as suas posições, ele é um homem combativo, foi eleito dessa forma, então não seria crível que essa pessoa conseguisse mudar tanto a sua forma de ser. Mas é preciso sim que haja essa melhora e eu vejo no presidente essa intenção. Isso, com relação ao Queiroz, eu entendo que não há essa relação direta e nem entendo que ele deva fazer nenhuma explicação, Tiago. Acho que as explicações têm que ser dadas nos autos, no momento em que lhes for dada a oportunidade de explicarem, se o caso de explicarem, porque muitas dessas transferências também não precisarão ser explicadas, não serão objeto de investigações e nem de processos judiciais. Acho que o presidente tem preocupações muito mais importantes e esse evento médico foi um dos eventos importantes que ele promoveu, porque realmente a autonomia dos servidores de saúde, de todos esses que estão trabalhando no fronte da pandemia, é que deve ser valorizada. Exato. É ali um dos pontos importantes. Nós vamos agora para os argumentos finais, começando com o Tiago, então. Tá, Tiago? Vamos lá. Claro, querido. Obrigado, viu, Rafael, pelo debate. Obrigado, Gisele, aos telespectadores. Gisele, existe só um ponto aí que me parece importante que você não passa por ele. Creio até porque é uma necessidade de atenção, que é muito de quem cuida de processos criminais diariamente, como é que eu faço, né? O presidente Jair Bolsonaro, ele já afirmou que os cheques seriam, que os valores, que à época pensávamos que era de 40 mil reais, teriam sido o pagamento de um empréstimo que ele fizera a Queiroz. A grande questão é que a Receita Federal e o Ministério Público do Rio perceberam que nenhum empréstimo foi feito. Ou pior, nenhum empréstimo com lastro. Talvez dinheiro frio, e aí já teríamos um problema, que esse dinheiro frio teria sido emprestado para Queiroz. As palavras não são minhas, são do próprio presidente da República. A partir daí, se pergunta de forma muito clara. O senhor disse que fez um empréstimo, mas esse empréstimo parece que não foi oficial. Se não foi oficial, o senhor mentiu. Se foi um empréstimo frio,
de onde veio esse dinheiro, porque são diversas as acusações de peculato, uma das espécies de abarcamento, de roubo do dinheiro público que temos no Código Penal contra Jair Bolsonaro, então deputado. São diversas as acusações, inclusive públicas, contra ele. Então há um problema aí a partir das palavras dele. Depois nós temos um problema que envolve todo mundo ao seu redor. Um dos seus melhores amigos, Fabrício Queiroz, que era assessor dele e foi herdado por Flávio. Flávio, agora Michele Bolsonaro. Gente, desculpem, eu já vi gente sendo condenada por muito menos indícios do que isso. E condenadas errado. Por isso que acho que o presidente tem o direito constitucional ao devido processo legal. Agora, uma outra coisa é a obrigação moral de, como presidente da República, vir a público e explicar o que 89 mil reais estavam na conta de Michele Bolsonaro passados por Fabrício Queiroz. É uma obrigação ética e moral, já que é tão machão, tão viril, que venha a público e responda, mas sem o medo de cair em contradição, como já foi revelado agora. Agora os argumentos finais da Gisele Soares. Pois é, Thiago, acho que a gente precisa começar a fazer uma distinção entre legalidade e liberdade de expressão, justamente porque vivemos um momento em que há essa grande confusão e tudo que é dito, vez por outra, é levado justamente ao judiciário para apreciação por questões de excesso. Então, dentro do princípio da legalidade, dentro do processo, há atos formais, há momentos e oportunidades específicas para que as pessoas envolvidas naquele processo sejam, então, intimadas pela Justiça para comparecerem perante o juiz, perante o promotor, perante o delegado e, então, prestarem os esclarecimentos que lhes são solicitados, eventualmente entregarem provas, entregarem documentos, eventualmente até assinarem colaborações premiadas. Uma outra questão completamente diferente que deveria ser distante desse princípio da legalidade é justamente a liberdade de expressão. Então, precisamos garantir que as pessoas tenham essa liberdade de se manifestarem, precisamos garantir que a todos seja dada essa grande liberdade, este direito maravilhoso de nos expressarmos de todas as formas e por todos os meios e que os excessos, que aqueles abusos à liberdade de expressão, que somente estes e estes sim sejam levados eventualmente à apreciação do Poder Judiciário e que lá no processo e no momento oportuno haja então as manifestações. Essas confusões e esses trânsitos em que tudo o que uma pessoa diz pode e, eventualmente, em algum momento será usado contra ela, é que precisa ser dissipado. Nós precisamos garantir a liberdade de todas as pessoas de fazerem as perguntas desagradáveis, de fazerem comentários eventualmente mais ácidos, de se colocarem, de se posicionarem, sem que tudo seja judicializado, porque senão nós acabamos promovendo a censura e não a liberdade. Amanhã eu respondo a Gisele, hein? Tá bom, combinado então. Fica marcado para amanhã. Gisele, Thiago, muito obrigado pelo debate. Lembro que todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.